Imagine viver ao lado de alguém por 2 décadas, compartilhando sonhos, dividindo a mesma cama, acreditando que conhecia cada detalhe daquela pessoa. Agora, imagine descobrir que, durante todos esses anos, a vida que você pensava ter era, na verdade, uma farsa cuidadosamente construída. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por 20 anos, meu marido manteve um segredo tão profundo que, quando veio à tona, destruiu tudo que eu acreditava sobre ele e sobre nós. Não era apenas uma mentira comum, era algo que me fez questionar cada momento que vivemos juntos, cada eu te amo que ele disse, cada abraço que me deu. Hoje, vou abrir meu coração e contar como descobri a verdade por trás do homem com quem me casei, e porque essa revelação quase me destruiu, mas também me libertou. Prepare-se! Olá, meu nome é Helena, tenho 48 anos. Antes de começar essa história, quero pedir para você que está me ouvindo, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. É muito importante para mim saber até onde essa história vai chegar. Agora, se prepare, porque o que eu vou contar mudou a minha vida para sempre. Por 20 anos, eu acreditei viver um casamento sólido, construído com amor, paciência e confiança. Quando conheci o Paulo, eu tinha 26 anos. Ele era carismático, atencioso e tinha aquele jeito de homem que sabe cuidar, que te envolve com palavras doces e gestos sutis. Nós nos casamos apenas um ano depois, e a nossa vida parecia seguir o roteiro perfeito. Casa própria, viagens ocasionais e, mais tarde, a chegada da nossa filha, Luísa. A rotina era tranquila. Paulo trabalhava muito, às vezes até demais, mas eu entendia. Ele faz isso para nos dar conforto. Eu dizia a mim mesma. Às quartas-feiras, ele sempre chegava mais tarde, alegando reuniões intermináveis. Eu nunca desconfiei. Sempre fui do tipo que acredita que confiança é a base de tudo, e eu confiava nele de olhos fechados. O tempo passou, e a vida seguiu o seu curso. Eu me dedicava à casa, à criação da Luísa, e aos pequenos detalhes que mantêm um lar aquecido. O Paulo parecia feliz, ou talvez eu quisesse acreditar que estava. Hoje, olhando para trás, percebo que havia sinais que eu ignorei. Telefonemas que ele atendia longe de mim, mensagens apagadas rapidamente no celular, principalmente, aquele olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. No nosso 20º aniversário de casamento, ele me presenteou com um colar de ouro. Era lindo, e eu fiquei emocionada, mas estranhamente, algo dentro de mim não se comoveu como antes. Talvez fosse cansaço, ou talvez, no fundo, minha intuição já tentasse me alertar. A primeira fissura no nosso castelo perfeito apareceu alguns meses depois. Eu estava organizando papéis antigos no escritório de casa, procurando a certidão de nascimento da Luísa, quando encontrei uma pasta marrom no fundo de uma gaveta trancada. Não era algo que eu lembrasse de ter visto antes. A chave estava no porta-retratos, como se tivesse sido deixada ali por descuido. Quando abri, vi envelopes amarelados, cartas antigas e alguns documentos que não faziam sentido. Meu coração acelerou. As cartas tinham caligrafia feminina e começavam com frases como: "Querido Paulo, sinto sua falta todos os dias." Fechei tudo rapidamente. Meu corpo tremia, minhas mãos suavam. Não queria acreditar que aquilo pudesse significar o que parecia. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu tinha acabado de abrir a porta para um segredo muito maior do que eu imaginava. Naquela noite, olhei para o Paulo enquanto ele dormia e me perguntei: quem era, de verdade, o homem que estava deitado ao meu lado? Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação estranha no peito. Sabe quando algo não se encaixa, mas você tenta convencer a si mesma de que é só impressão? Pois é. Eu preparei o café como sempre. Coloquei a mesa e esperei o Paulo descer. Ele me cumprimentou com um beijo rápido na testa, perguntou se eu precisava de algo para o dia e saiu apressado. Tudo normal, normal demais. Mas eu não conseguia parar de pensar naquelas cartas. As palavras pareciam ecoar na minha mente. Sinto sua falta todos os dias. Quem era aquela mulher? E, mais importante, por que ela escrevia para o meu marido? Eu sabia que precisava ter cuidado. Não podia acusá-lo sem provas concretas. Então, decidi observar.
Comecei a prestar atenção aos horários, às roupas, aos cheiros. Algumas vezes ele voltava com perfume feminino no casaco, um perfume que não era meu. Outras, chegava com a expressão leve demais para quem dizia ter enfrentado horas de reunião. Numa sexta-feira, Paulo disse que passaria o fim de semana em um congresso de negócios, fora da cidade. Até então, isso era algo comum na vida dele, mas, dessa vez, minha intuição gritou. Na mesma noite, liguei para o hotel onde ele disse que estaria hospedado. O atendente me informou, educadamente, que não havia ninguém registrado com aquele nome. Meu estômago revirou. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada no sofá, imóvel, por minutos que pareceram horas. Algo muito errado estava acontecendo. E, se eu quisesse respostas, teria que procurá-las sozinha. Na segunda-feira, quando ele voltou, agi como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, uma tempestade já se formava. Comecei a vasculhar os armários, gavetas e até o porta-luvas do carro dele. Foi aí que encontrei mais um indício, um recibo de joalheria, datado de poucos meses antes, com a descrição de um anel de diamantes, que não estava no meu dedo. O coração disparou. Era impossível não ligar os pontos. As cartas, o perfume, as viagens inventadas, o presente misterioso. O Paulo estava escondendo algo, e, pelo tamanho do cuidado em ocultar, não era pouca coisa. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Eu sabia que ele colocava a senha, mas, depois de anos, era fácil deduzir a data de nascimento da Luísa. Quando consegui desbloquear, meu corpo inteiro tremeu. Mensagens apagadas, conversas arquivadas e fotos que não eram para meus olhos. A mais recente era de apenas 2 dias antes. Paulo sorria ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto, em um restaurante à beira-mar. Na legenda, um simples, para sempre nós. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida não seria mais a mesma. E o pior, eu ainda não fazia ideia da profundidade do buraco que estava prestes a encarar. Passei aquela noite em claro. Revirei cada mensagem, cada foto, cada detalhe do celular do Paulo, tentando montar um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Não era apenas traição. Havia mais. As conversas eram cheias de códigos, referências a lugares que eu nunca tinha ouvido falar, e menções a datas específicas, sempre em tom de segredo. Eu me perguntava, por que esconder tanto? Se fosse apenas um caso, já seria devastador, mas a sensação era de que havia algo muito maior por trás. No dia seguinte, levei a Luísa para a escola e, no caminho de volta, decidi seguir o Paulo. Ele tinha dito que passaria a manhã resolvendo assuntos no banco, mas, em vez de ir para o centro da cidade, entrou em uma rua lateral e parou em frente a uma casa antiga, com pintura descascada e portão enferrujado. Observei à distância. Ele tocou a campainha e foi recebido por uma mulher de meia idade, que o abraçou com familiaridade. Meu coração disparou. Eles entraram e a porta se fechou. Esperei 20 minutos, meia hora, 40, até que ele saiu, mas não voltou para o trabalho. Em vez disso, dirigiu até outro bairro e entrou em um prédio residencial. Nesse momento, percebi que estava lidando com algo que não conseguiria desvendar sozinha. Liguei para uma amiga de confiança, a Marta, que trabalhava como assistente em um escritório de advocacia. Contei parte do que estava acontecendo e pedi que ela investigasse, discretamente, qualquer documento público que pudesse estar ligado ao nome do Paulo. 2 dias depois, Marta me chamou para conversar pessoalmente. Quando nos encontramos, ela colocou sobre a mesa uma pasta com várias folhas. Helena, você precisa estar preparada para o que vai ver. As páginas mostravam registros de propriedade e certidões de nascimento. 3, para ser exata. 2 delas tinham o nome do Paulo como pai, mas não eram da Luísa. Eram de crianças que eu nunca tinha visto. E o mais chocante, cada certidão tinha como mãe uma mulher diferente. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu tentava encontrar uma explicação lógica, mas nenhuma fazia sentido que não fosse cruel. Ele não apenas me traía, ele tinha construído outras famílias, em paralelo à nossa, durante todos esses anos. Lembrei das viagens, das ausências, das desculpas.
Tudo se encaixava de forma dolorosa e grotesca. Eu não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desabava ali, no meio da cafeteria onde estávamos. Marta segurou minha mão e disse: Helena, isso é só a ponta do iceberg. Ainda tem mais, e você precisa decidir se quer saber de tudo agora ou se prefere esperar. Olhei para ela e percebi que já não havia mais volta. Eu precisava conhecer a verdade inteira, por mais devastadora que fosse. Eu sabia que, se quisesse seguir em frente, teria que ouvir tudo de uma vez. Respirei fundo e disse para Marta: Me conta tudo, agora. Ela puxou um envelope maior e, com cuidado, tirou de dentro mais documentos. Ali estava o que restava da minha ingenuidade. Contratos de aluguel, transferências bancárias e até fotografias impressas mostravam o Paulo ao lado dessas mulheres e crianças, em diferentes ocasiões, aniversários, formaturas, viagens. Ele não apenas tinha famílias paralelas, ele sustentava todas elas. E o pior, algumas dessas datas batiam com momentos que, na minha memória, eram nossos. O fim de semana em que ele disse que estava em um congresso de trabalho, estava em um sítio, comemorando o aniversário de um dos filhos que nunca me contou. O dia em que me deixou sozinha no hospital, dizendo que precisava buscar documentos, estava com outra mulher, sorrindo, como se nada mais importasse. Senti um nó na garganta, mas não chorei. A dor era tão grande que parecia ter anestesiado meu corpo. Eu só conseguia pensar: 20 anos. 20 anos da minha vida investidos em uma mentira cuidadosamente arquitetada. Decidi que precisava olhar nos olhos dele e ouvir a verdade da boca dele. Naquela noite, preparei o jantar como de costume, acendi as velas e esperei. Quando Paulo entrou, percebi que não desconfiava de nada. Ele se serviu, começou a falar sobre o dia, até que interrompi. Paulo, eu sei de tudo. Ele congelou. O garfo parou no ar e o olhar se tornou vazio. Do que você está falando? Tentou disfarçar. Das cartas. Das viagens falsas. Dos filhos que você escondeu de mim por 20 anos. A cor sumiu do rosto dele. Por alguns segundos, não houve som algum. Então, ele soltou um suspiro pesado e disse: Eu não queria que você descobrisse assim. As justificativas vieram, previsíveis e covardes. Que me amava, que cada família tinha um lugar no coração dele, que não queria machucar ninguém. Mas, no fundo, ele sabia que tudo aquilo era sobre egoísmo, vaidade e medo de perder o que cada vida lhe proporcionava. Naquela noite, não houve gritos nem lágrimas. Apenas um silêncio carregado e definitivo. Eu sabia que não poderia continuar ao lado de alguém capaz de manipular tantas vidas por tanto tempo. 2 meses depois, o divórcio foi oficializado. Eu recomecei, com dores e cicatrizes, mas também com a certeza de que nunca mais permitiria que alguém me cegasse daquela forma. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto alívio. Descobrir a verdade foi doloroso, mas foi também a minha libertação. E se você está me ouvindo agora, lembre-se, a confiança é preciosa, mas nunca ignore a voz da sua intuição. Ela, no fim das contas, sempre sabe o caminho.